Aprendi que não podemos excluir nada do que vivenciamos. Reflitamos sobre o que estamos excluindo, um parceiro, um filho, um irmão, nosso pai ou mãe, uma pessoa que foi importante na nossa vida, não importando se ela está viva ou morta, ou considerados errados, vexatórios, e que se interligam conosco por sangue, seiva ancestral, ou de alguma forma ou outra forma. Esses são alguns dos trechos de Um Anjo de Criança, prosa poética recentemente lançada aqui em Caxias do Sul, obra de Tatiana Barduco Rodrigues, que nos brinda com a sua presença aqui. E antes de estender a saudação à escritora e advogada que comparece aqui ao Café com Letras, queremos deixar uma saudação muito especial a todos vocês que nos acompanham. Essa é a primeira edição do Café com Letras de 2023, então um ótimo ano a todos nós, de muita prosperidade e de sucesso, sobretudo, à literatura e aos escritores locais. Os mesmos votos estendo a ti, Tatiana, uma honra tê-la conosco aqui. Uma honra, Fábio, gratidão pelo convite, eu fico realmente assim muito feliz de estar aqui com você. Eu gostaria de começar que nós começássemos nos debruçando aqui sobre Um Anjo de Criança. A obra não é nem um pouco simples, e nós temos muitos pontos a explorarmos no decorrer do nosso bate-papo. Obra que também conta com ilustrações de Cristina Falquemonte, ilustrações das quais também trataremos. Como que foi a proposta do livro em si? Eu te confesso que, olhando pela capa e dando uma breve folhada antes da leitura propriamente dita, eu pensava que fosse um livro espírita ou algo de psicografia, enfim. Depois, lendo, vi que não era exatamente isso. Mas, ainda assim, é um livro muito espiritualizado, de conceitos bastante fortes e muitos valores. Então, eu gostaria de começar primeiro da inspiração da obra, que isso também é destacado o tempo que levou. Tu ficaste anos em elaboração. Sim. Fábio, eu achei muito acertado o que você falou do espiritualizado, porque eu considero um caminho, esse livro é espiritual, não espírita, porque o espiritual, ele está numa egrégora maior e abraça toda a espiritualidade. E foi um processo, Fábio, assim, muito, que eu demorei muito tempo também para eu ter aquela paz no coração de que está pronto. Exatamente porque os temas são temas mais profundos, que eu considero, assim, temas até difíceis. E então foi um processo criativo de mais de 7 anos aí para chegar nesse resultado em que eu dei a aprovação. Quem lê, e de forma alegórica, o livro é colocado valores maiores que conversam entre si. Se eu vou tentar explicar para quem não leu o livro, mas tem dados momentos que a sabedoria fala com amor e por aí afora, e são colocados até em letra maiúscula esses grandes valores. Eu acredito que no índice remissivo seja mais fácil explicar o que eu quero dizer. Alegria, amizade, amor, ancestralidade, arrogância, auxílio, beleza, fé, felicidade e por aí afora. Isso aqui chega a ter um pouco de... Não é a psicografia, mas é o sujeito que tem aquele insight, assim, de... não sei se tu praticas alguma religião, enfim, mas tem aquele insight, por isso levar tanto tempo. Nesse momento agora a alegria falou comigo, nesse momento a felicidade falou comigo. Eu já sei de escritores que se pré-condicionam nesse universo dos personagens e dizem, tal personagem falou comigo, então eu tive que sentar lá e fazer um registro e tal. Não, é que o livro tem muita magia, né? Tem essa coisa que eu trabalho com esses seres mágicos, mas é que eu dou vozes às virtudes, às forças poderosas. E, lógico, a gente tem insights, a gente, assim, nesse processo de construção do livro, tem as próprias vivências. Tem, sim, Fábio, retiros espirituais, porque eu sempre amei e sempre estive presente com muita, assim, gratidão e força. E
Então, realmente assim, eu dou vozes, né, para essas generosidade, humildade, virtudes, e ele tem o início dele perpassa assim essa magia. Tu tens uma religião em específico? Eu tenho, Fábio, uma grande assim, ligação com o católico. Tanto que o meu segundo livro foi Mãe Maria, Entre Rosas e Versos, em que eu dedico muitos poemas às várias estrelas da mãe, né? Que eu falo que vai na coroa dela. Então, tem a Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, desde os 15 anos, eu já tenho a minha visita lá. 15 ou 16, agora não me recordo bem, mas eu já estava lá em Fátima, então eu tenho assim esse lado muito católico, mas eu também tenho um lado espiritual muito grande, em que o livro ele reflete essa multiplicidade da Tatiana, porque eu realmente assim sinto no meu coração verdades e essas verdades eu abraço. Para quem não sabe, antes da entrevista começar, propriamente dita, com a câmera ligada, enfim, nós temos um bate-papo prévio aqui de conhecimento, preparação para o diálogo em si, a entrevista. E a Tatiana me contava de experiências pessoais dela que tiveram influência no livro em si. Tu ficaste grávida de gêmeos e, infelizmente, perdeste um deles e o outro nasceu. Então, nós temos aqui também uma conotação de quem seria, de fato, o anjo de criança. Então, há também essa dualidade entre aquele que não conseguiu chegar à luz e aquele que chegou. E tu és mexida por ambos. Sim. E isso tem influência decisiva no enredo do livro. Sim. Eu gostaria que tu explicasses um pouco isso da correlação pessoal com a própria colocação ficcional no decorrer do enredo da história e que até quem já tenha lido e que está nos acompanhando neste momento talvez não tenha tanta noção assim. Fábio, o que eu posso dizer é que, lógico que tem a Tatiana menina que adorava fazer redações, então eu tenho esse, vamos dizer, amor pelas palavras há muito tempo. Mas a Tatiana, ela ficou Tatiana escritora, num outro tempo, porque passou muitas coisas na minha vida e eu não me voltei à escrita, né, durante, assim, longos anos. E quando a Tatiana engravidou e a Tatiana teve tanto o processo do luto, né, como a alegria, né, da maternidade, com o Henrique, meu filho hoje que tem 8 anos, a Tatiana precisou escrever. Então voltou todo aquele amor, aquela paixão pela escrita e também como um processo de curar a minha dor. Então, esse livro, ele trata sobre vida, ele trata sobre alegria, mas ele também traz o lado difícil, né? O lado da morte e tem todo também um enredo, uma história que é o Sebastião e Gael, que surgiu em 2014 na minha imaginação, mas também para tratar de questões difíceis para mim. Com essa própria vivência que eu tive, né? Que realmente, assim, eu fico muito feliz de poder concretizar essa obra, porque é realmente em honra ao anjinho Rafael. E o Henrique me deu muita força para que tenha, né, para que eu pudesse abordar outros temas, e Júlia também, minha filha que tem 2 anos. Tudo isso foi um impulso importante para esse processo de criação. E que no decorrer do livro é possível perceber. E daí como que tu fazes essa dicotomia entre valores, como por exemplo quando se trata de, eu vou tentar achar aqui, arrogância, egoísmo, sentimentos que são antagônicos a outros valores que são colocados aqui de forma benéfica. Por que tu colocaste isso? Porque diante de uma perda, daqui a pouco a pessoa pode se fechar e se despertar a esses sentimentos. Vamos supor, dentro do seguinte,
tu estás tratando o seguinte: eu tive uma perda, mas ao mesmo tempo eu tive um grande ganho, que é dar à luz um filho. Então, como que eu não vou me dedicar totalmente em amor a ele, presa ao meu luto? Quer dizer, também é um conflito pessoal aí, Eu acho que e que tu tentas deixar de lado esse sentimento ou vivenciar de uma forma que não prejudique essa relação com o teu filho que recém-nasceu. Eu acho que a nossa vida, Fábio, a gente convive com essa dualidade. A gente convive com a dualidade morte e vida, a gente convive com muitas dualidades. E todo esse processo também de trazer não só as virtudes, mas trazer um pouco, né, de tudo que você comentou, é também para fazer com que o leitor reflita sobre a sua própria vida. Né? Tem muitas coisas que a gente... o livro fala sobre amor, mas também traz um pouco do medo. E também é a nossa busca de vencer o medo e o amor prevalecer. Então, lógico que tem todas vivências em que você se sente preparado para poder escrever, porque a nossa vida traz esse conflito. E tem um outro lado que no decorrer do livro fica claro, que não necessariamente o sujeito, por ser ruim, vai ser despertado a sentimentos negativos. Também é humano, daqui a pouco, em dado momento, se fechar mais em si, não conseguir se doar tanto aos outros. Tu colocas isso também de uma forma desafiadora, né? Sim, e eu coloco muito, traz a questão da ancestralidade da família, porque que tem certas coisas que a gente trabalhando, a gente também tem grandes avanços significativos de crescimento, porque a questão da gratidão é você aceitar a vida como é e como foi também. Então, muitas vezes a gente tem traumas e esses traumas, se você reforça esses traumas, você não consegue avançar na sua vida. Não ressignifica, né? Você não se ressignifica. Então, tudo que acontece conosco também vai depender do nosso olhar para aquilo. Uhum. Será que tem algo mais importante que a vida? Mesmo que a vida foi difícil, né? Considera, porque o que nos prende, né? Será que não é o nosso olhar? Então, o livro também ele tem esses pontos que fazem com que o leitor se conecte, que eu digo, de se conectar com a própria essência, de buscar um pouco do espiritual para avançar em certas questões. E de concreto que temos é a vida, né? O que acontece depois, ninguém tem certeza, então temos que valorizá-la muito. Tatiana, como sempre fizemos aqui no Café com Letras, nós vamos dar um tempo na abordagem da prosa poética, Um Anjo de Criança, e de imediato chamarmos as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui a escritora e advogada Tatiana Barduco Rodrigues, eu vou pedir que de forma breve, Tatiana, tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento dicas de leitura. Podem ser clássicos, autores desconhecidos, algo que tu entendas que quem está nos acompanhando agora precisa correr atrás e ler também. As dicas estão contigo. Na verdade, eu sou muito coração, eu sinto no meu coração que você abordou alguns temas, você trouxe aí em algumas leituras a ancestralidade, algumas coisas, porque digo com o coração, conheçam Bert Hellinger, conheçam os livros do Bert Hellinger, Um Anjo de Criança tem umas pinceladas, né, da constelação familiar, são muitos os livros que ele escreveu, eu li muitos, e foi algo assim que realmente foi muito significativo para mim. Geralmente, assim, ultimamente eu tenho me voltado, as minhas leituras são mais espirituais, como Em Busca do Sentido, de Viktor Frankl. Hoje em dia eu tenho na minha cabeceira do Kevin Scott, Jesus, o líder, a pessoa mais sábia. Eu não sei exatamente o título, mas eu estou gostando muito. Então, eu procuro leituras assim na linha espiritual mesmo. Voltando aqui à abordagem em Um Anjo de Criança, o livro também guarda um relativo destaque às ilustrações com um traço muito sensível, e aqui vamos dar destaque a Cristina
Falquemonte. E eu gostaria que tu explicasses um pouco, eu estou folheando de forma aleatória a nossa equipe, pegando aqui rosas, a figura aqui quase de uma fada, junto às flores, aqui no caso ela com a margarida, aqui junto rosas. E por aí afora, o livro, de forma discreta, ele vai nos trazendo, em alguns momentos, ilustrações. Aqui é algo bem espiritual mesmo, ponto de travessia, enfim. Então, eu gostaria que tu explicasses como que se deu esse entrosamento com a Cristina Falquemonte, a ilustradora da obra. A Cristina é uma artista de Curitiba, natural de Curitiba, e uma pessoa assim que eu admiro muito o trabalho dela. Nós não se conhecemos pessoalmente. Mas meu pai, assim, tem um carinho pelos quadros, pelas pinturas que já comprou também, né, coisas dela. E a gente foi se conhecendo na rede social e eu fiquei muito feliz que quando eu fiz o convite, ela aceitou. Trouxe algumas coisas do livro para ela e teve esse bom entrosamento que traz, assim, vamos dizer, riqueza para o livro também. E foi um processo, assim, muito tranquilo, em que tudo foi caminhando bem entre mim e ela. Mesclando aqui a abordagem, não é usual fazermos isso no Café com Letras, mas a Tatiana também ganhou aqui digamos assim, foi uma das agraciadas no 56º Concurso Anual Literário de Caxias do Sul, Antologia de 2022, que envolveu contos, crônicas e poesias, e tu entraste aqui na categoria dos contos. Que é interessante, porque aqui nós tínhamos uma abordagem muito mais poética na obra que centraliza o programa, e aqui tu fizesses um exercício nos contos. E são 3 deles, Caminho para o Sol, Reverso e Vida Milenar. Eu li o livro anterior para me preparar para a entrevista. Aqui no caso dos contos eu dei uma penteada, como se diz no jornalismo, aquela leitura mais en passant, mas para dar uma atenção também aqui no decorrer da entrevista, sobretudo pelo fato de tu exercitares um outro gênero literário. Como que foi isso, o exercício pelos gêneros literários e a ponto de ser agraciada com o reconhecimento, porque é um prêmio muito cobiçado aqui em Caxias do Sul, essa antologia. Eu fico muito feliz, fico honrada, porque você sabe que quando eu fiquei grávida, eu falei assim, vou participar do concurso de poesia da OAB. E tive também uma menção honrosa, e isso me deu força para continuar com a escrita. Eu acho muito importante essas iniciativas culturais, como o conto, porque ele reforça aquilo que está no nosso coração, assim, vai, segue, continua. Claro. E eu adoro escrever contos. Eu adoro escrever contos, tenho mais contos na gaveta, gosto de escrever crônicas, então a Tatiana tem essa multiplicidade, a poesia, o conto, a crônica, e eu acho que é o caminho, né, desses concursos de você poder ser visto, de você também, a pessoa olhar, né, mas ela também pode ser assim, ela não é só dessa forma. Então eu acho que dá a oportunidade da gente ser visto de uma outra maneira também. E a respeito só pelos títulos aqui, Caminho para o Sol, Reverso e Vida Milenar. Eu vou direto para Vida Milenar, 51. Esse é muito lindo. Porque tu insistes de novo numa perspectiva existencialista, com valores, fala em Deus, entra espiritualidade, mas aqui, evidentemente, o formato e a proposta são um pouco distintos em relação a um anjo de criança que pauta o programa de hoje. Tu escreveste de forma despretensiosa, te surpreendeste com o resultado, como que foi isso? Eu sou apaixonada pela natureza e morei já em Curitiba, né? Aqui também tem araucárias. Então, nesse conto, eu fui uma araucária. A araucária falou, até que segue uma linha, né? Com o livro Um Anjo de Criança, em que virtudes falam.
Claro. E nessa perspectiva, a Araucária também ela teve, vamos dizer, autoridade para falar de muitos aspectos que ela vivenciou, né, ao redor dela. Então esse conto esse foi um processo assim de escrita assim muito gostoso, foi assim muito bom, e fiquei assim realmente assim muito honrada e feliz que outras pessoas estão lendo. Maravilha, então também aqui vamos fechar esse parênteses, mas fica a indicação aqui que o pessoal leia a Antologia 2022 do 56º Concurso Anual Literário de Caxias do Sul, no qual a Tatiana ficou em segundo lugar na categoria Conto aqui, teve 3 dos seus contos publicados aqui na obra. Na categoria Conto, Alex Cardoso primeiro, Elizabeth Scholz terceira, depois temos crônicas, poesias, obra de capa, a apresentação da nossa querida amiga patrona da 38ª Feira do Livro de Caxias do Sul, a Maia Falks, e por aí afora. Então fica também essa indicação, já que tínhamos dicas de leitura, que a dica de leitura é a própria antologia, acho que vale. Com certeza. E fechando agora nessa reta final do programa, o nosso bate-papo flui aqui, nós estamos em quase meia hora de programa. Eu gostaria desse desfecho, sem entregar o final, obviamente, o que tu terias ainda para acrescentar e na medida em que também tentamos aqui fazer um desfecho para a abordagem da obra, o que vem por aí? Tu já estás trabalhando em alguma outra publicação? Como é que tem sido o teu processo criativo? Fábio, eu estou aí no 4º livro, mas é segredo. Eu falo, não estou abrindo para ninguém. Tem uma proposta diferente, esse 4º livro, então não vai ser na mesma linha de Um Anjo de Criança, mas eu não estou falando muito sobre isso, estou guardando as 7 chaves. Então tá, já fica o convite aqui para que dentro dos próximos meses, na medida em que tu concluíres e conseguires fazer a edição, o lançamento, por aí afora, retornes ao programa. E sabe, Fábio, quando você me perguntou, né, sobre o livro, alguma coisa de... Aí me veio à mente, assim, uma frase do livro, né? Como o tempo é precioso e nos escapa. Então, acho que esse livro, ele reforça muito isso e a importância da gente olhar e valorizar esse tempo. E valorizar o presente, né? Porque não sabemos exatamente quanto tempo ficaremos por aqui, né? Sim, principalmente o presente, que é um presente. Exatamente. Para nós. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer, Tatiana. Foi uma honra contar contigo aqui. Obrigada, Fábio. Estou muito feliz de ter conversado com você e muito obrigada a todos. A honra foi toda nossa aqui nessa primeira edição do Café com Letras em 2023, que conversamos então com Tatiana Barduco Rodrigues, escritora e advogada, que nos brindou aqui com Um Anjo de Criança, e também abordamos parte aqui da Antologia 2022 do 56º Concurso Anual Literário de Caxias do Sul, concurso no qual a própria Tatiana ficou em segundo lugar na categoria Conto. Essas foram, então, as pautas do Café com Letras desta semana. E, como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.